Vamos falar sobre um tema atual na minha área, que é a área financeira, contábil e tributária, que é a nossa reforma tributária. Então, com a emenda constitucional 132 de 2023, nós tivemos aí algumas mudanças na nossa Constituição Federal para que fosse implantado o imposto, o IVA dual, que aqui no Brasil chamamos de IVA dual, que são dois impostos sobre consumo que vão substituir o PIS e a COFINS, pela Contribuição sobre Bens e Serviços, a CBS, e o ICMS e o ISS, que será substituído pelo IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Além disso, também a emenda constitucional fez a previsão do imposto seletivo, que é aquele imposto que nós temos chamado de imposto do pecado, onde será tributados produtos prejudiciais à saúde. Nós ainda não temos a previsão legal do IS, que é o imposto seletivo, porém nós estamos hoje aqui em março de 2026 e nós temos a previsão já da implantação dele em janeiro de 2027. Então, quer dizer, durante o ano, nós devemos ter aí algumas legislações complementares para poder regulamentar este imposto. Então, por que legislação complementar? Porque ela complementa o que está na Constituição Federal. Então, na Constituição Federal anterior, a emenda constitucional 132, de 2023, nós tínhamos, então, a previsão de ISS, ICMS, PIS, COFINS e o IPI. E daí, com toda essa mudança da legislação da nossa Constituição Federal, então nós tivemos aí a previsão do início da cobrança, então, desses dois impostos, o IVA dual mais o terceiro, que é o IS, o imposto seletivo. O IVA dual, o CBS e IBS, nós tivemos então em janeiro de 2025 a emenda constitucional, ou melhor, a lei complementar 214, de janeiro de 2025, onde nós já tivemos, então, toda ali o regulamento, a regulamentação do IBS e do CBS, com previsão de início de testes no ano de 2026, que é o ano que nós estamos agora. Então, esse ano nós já estamos tendo aí os testes do IBS e CBS. Nós temos já também um site onde nós conseguimos verificar ali a apuração assistida. Ainda temos somente a parte de débitos do imposto, não temos a parte de créditos ainda, mas nós já conseguimos identificar ali a CBS, a Contribuição sobre Bens e Serviços, sendo apurada mensalmente. A previsão é que, então, o governo faça essa apuração assistida, nós tenhamos ali já diariamente a visualização dos débitos que nós tivemos durante ali o dia e dos créditos também. Há uma legislação completamente nova para isso, então nós temos que nos adaptar a essa legislação nova, porque o IVA, o Imposto sobre Valor Agregado, ele não é um imposto cobrado por dentro dos produtos, ele é cobrado por fora. Então, quer dizer, se um produto custa R$1.000 e aí a CBS nós não temos a alíquota ainda definida, a alíquota de referência, deverá ser definida até o final do ano pelo Senado, mas se for aí uma alíquota, por exemplo, de 8%, então esse produto de R$1.000 vai custar R$1.080, porque daí seria R$1.000 mais o imposto, que é o IVA, o imposto sobre aquele valor agregado. Desses 80, nós vamos poder nos creditar dos processos anteriores e aí sim termos então a nossa apuração assistida diretamente num site aí da Receita Federal, que eu vou deixar aqui o link para vocês poderem acessar e verificar como que será essa apuração assistida. Então é toda uma mudança de legislação para que possamos nos adaptarmos, Nós estamos passando agora pelo período de teste, então nós tínhamos aí a previsão de 2023, sim, a emenda constitucional. 2024 era para ter saído leis complementares, mas não saiu nenhuma. Então, janeiro de 2025 nós tivemos a 214, que já regulamentou boa parte do IBS e do CBS. E durante aí o ano de 2025 nós tivemos mais algumas leis complementares saindo, algumas até para corrigir algo, que não tinha saído muito certo na 214, de que saiu em janeiro. Então, 2025 foi ano de termos aí toda essa legislação complementar. 2026
2026 é o ano de teste, então nós já estamos tendo teste aí com a CBS e IBS. Com isso, nós tivemos as notas técnicas, até agora, se eu não me engano, são 7 notas técnicas, onde nós temos aí as instruções para poder inserir todo esse contexto dentro das notas fiscais. Então, a grande atriz desta reforma tributária é a nota fiscal. Através da nota fiscal é que nós teremos, então, a apuração assistida. Toda a informação deverá estar dentro da nota fiscal eletrônica. Então, por isso que é tão importante as classificações tributárias. Então, nós já temos ali na Lei Complementar 214 de 2025 os anexos, onde nós temos ali as classificações tributárias para cada produto. Então, se você tem um produto que, por exemplo, tem a redução de alíquota que saiu ali na Lei 214, alguns produtos, algumas áreas terão redução de alíquota. Através dessa classificação tributária é que a nota fiscal vai identificar qual que será a redução da alíquota, e daí sim já vai ter a alíquota correta diretamente na apuração assistida. A princípio, é lógico, é sempre complexo tudo que muda, dá a impressão que vai ser muito complexo, até chegar à mudança. Mas pelo que nós temos visto ali no site já da apuração assistida, é algo que vai facilitar sim um pouco para nós, né? Nessa parte, claro, né? Porque nós tivemos até um pronunciamento esses dias do nosso ministro da Fazenda, onde ele diz que as empresas vão reduzir a quantidade de contadores internos, né? Mas é claro que nós sabemos que há muita complexidade por trás disso e nós não fazemos somente a apuração de impostos, não, nós fazemos toda a orientação aos nossos clientes, as pessoas que precisam utilizar todo esse sistema, que não é simples, é bastante complexo, e além disso, né, toda a outra área tributária continua da mesma forma, com apuração manual. Então, nós temos o Simples Nacional, que já, claro, temos ali a apuração dentro do Simples Nacional, mas nós sabemos o quanto é complexo o Simples Nacional também e que nós temos que orientar os nossos clientes. Nós temos toda a tributação sobre folha de pagamento, que, sim, em novembro saiu outra legislação alterando ali o imposto de renda, ao cálculo, né, do imposto de renda da pessoa física, que nós temos chamado a reforma da renda, mas que se tornou talvez até mais complexo, né, para podermos explicar tanto para os nossos clientes quanto para os funcionários dele como que é toda essa legislação. Então, sim, a apuração assistida da CBS e IBS dá a impressão que será mais simples, porém, nós temos tantas outras complexidades aí para poder orientar os nossos clientes, entender, né? Nós temos, claro, como nós lidamos com isso todo dia, nós temos mais facilidade de entender tudo isso, e isso demanda muito do nosso tempo, tanto para orientar quanto para estudar toda essa legislação que muda a cada dia. Então, ali a apuração, com certeza, dá a impressão que será mais simples. Porém, existe tantas outras complexidades, né? Voltando aqui no nosso cronograma, 2026 ano de teste, 2027 então já entra em vigor a CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, e o IS, Imposto Seletivo. Então esses dois já têm a previsão de entrar em 2027. Nós não temos ainda, nós não sabemos qual será a alíquota. O IS nós não temos ainda a regulamentação através de legislação. Estamos aí aguardando. Quando sair essa legislação, nós vamos ter que estudar, tentar entender para colocar tudo isso em prática. Então, daí 2028, nós temos aí o período de teste, né? Já em 2027 também entra o teste do IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços. Esse sim, com certeza será bem complexo a transição, porque depende de todos os estados. CBS é competência da União. Então a União retirou o PIS e o COFINS e colocou a CBS no lugar. É bem mais simples. Agora, o IBS, que substituirá o ICMS e o ISS, aí sim é bem complexo, tanto que a Lei Complementar 214 de 2025 criou o Comitê Gestor do IBS para poder fazer todo esse processo de implantação do IBS, porque depende de todos os nossos estados brasileiros e todos os nossos municípios brasileiros entrar em conjunto, né, para que possam fazer aí toda a tua mudança de legislação, tanto que em 2026 nós já tivemos a entrada da nota fiscal no ambiente nacional, nota fiscal
de serviços no ambiente nacional para todos os municípios. Alguns municípios não conseguiram se adaptar, mas a maioria já se adaptou. Estamos aí fazendo já a nota fiscal de serviço no ambiente nacional para que tenha um padrão e todos os municípios e estados consigam entender, né, o IBS, cobrar e poder receber a sua parte depois. Então, a União, assim como o Simples Nacional, a União vai arrecadar e depois vai fazer o repasse para os municípios e para os estados. O IBS, ele é de competência, então, dos estados e dos municípios e será cobrado no estado ou no município em que foi realmente efetivado o serviço ou adquirida a mercadoria ou o produto naquele estado. Então, diferentemente do que nós temos hoje, onde o imposto é cobrado o ISS, né, no município onde a empresa que vai prestar serviço está instalada, lógico, com a exceção aí das obras de construção civil, que daí realmente é no município onde está sendo construída a obra, e o estado também que vai receber a sua parte no IBS é o estado onde a pessoa está adquirindo o produto ou serviço ou mercadoria, ou então o serviço está sendo prestado. Então nós temos aí toda essa mudança que não é simples para a adaptação, né? Então nós temos aí o período de 2027 entra o teste do IBS, 2028 continua, já com a CBS, gente, totalmente implantada, tá? 2029 nós teremos uma redução da alíquota do ICMS em 10 pontos percentuais, sendo que o ICMS será cobrado 90% dele, e daí sim nós temos a redução também do ISS, né? E começa já então a alíquota do IBS, uma fixação ali pelo Senado Federal de uma alíquota do IBS. Então 2029 começa efetivamente, aí nós teremos uma redução gradativa de 10 pontos percentuais do ICMS e ISS em 2030, 2031, 2032, para que em 2033 sim nós já tenhamos então o IBS totalmente implantado, e aí sim é que nós não vamos mais lidar com ISS, que é o Imposto sobre Serviço, e o ICMS. Então nós temos um período aí de 27, 28, 29, 30, 31, 32, 6 anos, né? A partir do ano que vem, nós estamos em 2026, para poder implantar então o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, que substituirá o ISS. E o ICMS também. É um período longo que nós temos pela frente e vamos juntos, entendendo juntos e colaborando aí com o outro, com esses entendimentos, né? Um conselho que nós sempre damos, busque a informação sempre na fonte. É claro, escutar um vídeo assim ajuda a esclarecer alguns pontos que nós temos dúvidas, mas leiam a legislação, Emenda Constitucional 132 de 2023, as leis complementares, iniciando ali na 214 de 2025 e as posteriores, para conseguir ver na teoria o que mudou, para daí sim, na prática, né, conseguir aplicar tudo isso. Isso demanda muito tempo nosso, né, então é algo que nós fazemos para poder entender e prestar bem o nosso serviço. Querendo mais informação aí ou querendo tirar algumas dúvidas, deixe o seu comentário aqui, nós vamos colaborando, explicando conforme o nosso entendimento aí da legislação, e os próximos vídeos serão gravados também referente a essa reforma tributária, tanto a reforma do consumo quanto a reforma da venda, e fiquem com Deus, um grande abraço, até a próxima!